Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, Xerram Foraz para quem é de Xerram Foraz e Raia Discórdia. Hoje o Projeto Mayhem aqui está um pouquinho triste, porque Marcelo está com outros afazeres, não vai poder participar do nosso bate-papo de hoje, mas quem vai perder é ele, porque o nosso convidado é espetacular. Antes de falar quem é que está chegando, aquelas diquinhas para a gente usar a bolha ao nosso favor: curte, compartilha, se inscreve no canal, assina o catarse.me/tdc, o mortesubita.net. Vamos falar cada uma dessas coisas aí que você precisa assinar, conhecer e participar, para fazer parte aqui do nosso grupo. Primeiro, não estamos mais sozinhos, aliás, eu nunca estive sozinho aqui, mas primeiro o Rodrigo, se apresenta aí, Rodrigo. Salve, pessoal! Agora a gente tomou conta do boteco e nós vamos zoar o plantão aqui do Marcelo. Vamos lá. Direto dos mundos enoquianos, Ulisses. Fala, galera. Hoje o Projeto Mayhem está nas sombras aqui. Foi tomado pela Morte Súbita e pelo enoquiano.com.br. E por falar em enoquiano, com um temperinho de Ajinomoto, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo no Japão. Konbanwa para quem está no Brasil. Vamos lá, pessoal. Hoje, sem o Del Débio, a gente vai aprontar um monte aqui e vamos falar sobre orixás, mas não antes da Jéssica também estar se apresentando. Olá, queridos, boa noite. Eu sou a Jéssica do Espelho de Circe e estou louca para saber do Roberto aí o que ele vai trazer para a gente de legal e saber tudo sobre o lançamento do livro, né? É isso aí. Hoje o nosso convidado... Mas também temos que apresentar o Rodrigo, meu xará. É isso que eu ia falar. Não é a nossa primeira vez que ele aparece, já é da casa, o Roberto Machado, é escritor, pesquisador, tem mais de 20 anos de batuque aí, e, mais recentemente, está sendo autor do Orixás do Mundo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Prazer. Batuqueiro, umbandista e quimbandeiro, né? Também faz parte aqui da nossa egrégora aqui do Rio Grande. Roberto, antes de você começar a falar do projeto, tal, seria legal dar uma palhinha, mesmo que você já tenha falado antes, para explicar para a galera que caiu aqui nesse vídeo o que é o batuque, o que é igual a Umbanda, é a mesma coisa? Assim, ó, o batuque, por definição, tá? Por definição, não vou dizer... O batuque, o que é? É uma religião de matriz africana, uma religião de tradição africana. Ela independe da existência da Umbanda, ela independe da existência do Candomblé. O Candomblé, basicamente, ele é uma religião nascida ali em Salvador, se espalhou para o Brasil, e a mídia aportou muito, e o Candomblé acabou se expandindo, se tornando muito famoso, essa parte do Candomblé. E outras religiões que nasceram ao redor dessa denominação, de uma religião de tradição africana, ou de matriz africana, o batuque é uma delas. Existem outras, Babassueira, existe os Xangôs de Pernambuco, existem muitas religiões menores, tá? E o batuque é a religião aqui do Rio Grande do Sul, é a herança do negro escravo que aportou no Rio Grande aqui, pelos idos anos de 1700, pelos idos anos de 1800. Então, isso, o batuque é uma religião de tradição africana, independente de todas as outras. E qual é a sua história? Como é que você chegou no batuque? Cara, eu nasci católico, acho que como a grande maioria de uma família católica mesmo, bem tradicional. Nós íamos à missa todos os domingos, né? Isso era de praxe, porque com o tempo eu me tornei praticante, me crismei, segui toda essa linha cristã. Na adolescência a gente brincava um pouco com magia, fomos conhecendo um pouco Goécia, fomos estudando naquilo que dava, nos livros que a gente conseguia achar nos sebos aqui, né? Porque como aquilo ali não era muito, como não existia internet, literalmente, a gente tinha que cavocar, tinha que procurar, nós tínhamos que catar esses livros, qualquer coisinha, o manuscrito que nós conseguíamos juntar. A vida passou um pouco, ali pelos meus 18, 19 anos, né? A informática foi chegando, nós começamos a abrir, eu com um amigo meu, abrindo umas empresas de informática. Começamos a vender computador. Os negócios começaram bem, depois eles deram uma caída feia, né? E eu tenho uma tia, minha madrinha, que ela participava, que ela ia muito jogar búzios.
né? Eu perguntei, olha, por que tu vai lá? Entende? Olha, lá eu tento ver o futuro, né? Ela me ajuda, ela me auxilia, e ela me faz trabalhos para que eu possa ter algumas melhores. E, claro, como nós estava mal, nossos negócios não estavam muito bem, e a gente sempre quer mais, né? Eu fui lá fazer uma consulta, ou seja, eu fui como um cliente, né? Parei na frente de uma senhora ruiva, né? Bem ruiva ali, e ela jogou, olha, vocês estão com problemas, isso aqui, os caminhos de vocês estão fechados, e jogou, e começou a fazer os bus. Olha, o ideal é que você faça uma limpeza no ambiente, nisso tudo. Aí tu já começa a ficar assim, opa, deve ter alguma coisa errada, né? Então, eu paguei ela foi, fez limpeza, pronto. Melhorou, nós tivemos uma melhora lá nos negócios, né? Mas ali, como o pessoal sempre fala, né? Ou a gente entra pela ou a gente entra por amor, né? Eu basicamente nem sabia que eu estava entrando. Mas como tu não sabia? Eu era um cliente, entende? Eu não tinha muito contato com essa religião, eu só ouvi falar do candomblé muito pouco, assim como referência, o batuque, então era uma novidade para mim. Na hora de um trabalho, ela fez um ritual, né? Só que eu basicamente não sabia, né? Eu fui lá para melhorar meus negócios, né? Ela matou 2 pombos na minha cabeça, né? Ela fez um feitiço ali, olha. Aquilo ali mais tarde eu vim entender que foi minha entrada na religião, não sabia. Depois daquilo ali, os nossos negócios começaram a degringolar de vez, começaram a piorar, né? E nisso eu fui adentrando, eu fui conhecendo cada vez mais. E aquilo ali, e essa foi minha porta de entrada, ou seja, eu comecei a viver, a conviver e a aprender a cada dia, onde é que meio é esse? Porque aquilo ali acabou virando um ciclo ali, ou seja, nós fazíamos um trabalho e eu ia lá, passava, ajudava ela e fui aprendendo aos poucos ali. As coisas começaram a dar uma piorada nas empresas, né? E eu acabei me envolvendo cada vez mais. E ali foi minha porta de entrada. Daí eu participei e comecei a adentrar aquela nova caminhada da minha vida que se chamava batuque. Naquela época eu não entendia bem o que era o batuque, né? O batuque é isso que eu disse, é a nossa religião, é a religião nascida aqui no Rio Grande do Sul. Ela tem aspectos, ela tem caminhos próprios, ela tem uma ritualística própria dela. Ela independe, são ritualísticas que não existem, são ritualísticas similares às outras religiões de tradição, mas ritualísticas muito locais, né? O que é uma ritualística local? Hoje, quando nós servimos o Ogum come churrasco, entende? Então, como Ogum é caçador, né, se adaptou aqui, a gente vai num açougue, compra um costelão de 7 ossos e assa, literalmente é o assa. Tu assa numa churrasqueira, tu assa no forno e serve. Então, são ritualísticas próprias. Na religião do Batuque, nós cultuamos 12 orixás, né, que se desdobram em vários outros, né? E ali eu fui aprendendo, fui tentando entender como é que aquela religião sobreviveu e como é que aquela religião nasceu no Rio Grande do Sul. Por que ela não era uma religião nacional? Por que do Paraná para cima só falava em candomblé? E por que o Rio Grande do Sul ficou tão restrito ao Rio Grande do Sul e aos poucos se expandiu para a Argentina e para o Uruguai, né? E ao sul de Santa Catarina? E eu fui me inteirando, e ali essa foi minha entrada na religião do Batuque. E você falou que tem 12 orixás no Batuque. São os mesmos orixás cultuados no candomblé, na Umbanda, ou são diferentes? São os mesmos orixás, né? São os Exu Bará, né? Exu aqui a gente conhece, a gente chama como Bará, provavelmente a gente tirou do nome Elegbara, né? Que é Exu para o Vodum, né? Ogum Yansan Xangô, né? Odé e Otim, nós não temos Oxóssi, nós cultuamos Odé, os caçadores. Odé é uma adaptação nossa, que é uma adaptação gaúcha. Odé significa caçador, mas para o gaúcho, em si, Odé é um orixá único. Otim seria companheira de Odé, né? Obá, Chapanã, Ossan, Oxum, Iemanjá e Oxalá. E esses 12 orixás. Eles podem se desdobrar em outros, né? Que são caminhos, passagens, qualidades, e assim vai até tu chegar ao teu orixá pessoal, entendeu? E isso daí já... No jogo de búzios nós vamos jogando, ou seja, cada pessoa tem um orixá com seu nome, nós conseguimos chegar ao orixá pessoal de cada um.
durante esse desenvolvimento todo que tu passa, né? O batuque é uma religião. O batuque em si é o principal ritual dessa religião. É a festa, é a comemoração, é um encerramento, né? É a reunião de todas as famílias que vêm prestigiar aquele momento sagrado, tá? Uma ritualística que começa 7 a 8 dias antes, né? Com a sacralização de animais, tá? E essa família, a tua família de orixás, passa aquela semana inteira trabalhando. E muitos aspectos próprios, né? O batuque, nós utilizamos sinetes. Todo o batuque, basicamente, nós não utilizamos atabaque. O atabaque é algo muito novo aqui no Rio Grande do Sul. Os nossos sons são feitos de tambores de latão e com pelo de cabrito ou de bode, tá? E ao som dos agês, entendeu? Então é assim que se passa aquela semana inteira trabalhando e cultuando os orixás. Rodrigo? Quando você se apresentou, você falou de uma outra tradição também. Você entrou em outras tradições? Como que é? Quais são as semelhanças, as diferenças? Uma coisa interessante dessa parte do batuque, o batuque é independente, é uma religião única, né? Mas as casas no Rio Grande do Sul, né, a gente não pode esquecer que o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de afroadeptos, entende? Proporcionalmente, ou seja, em torno de 1,4 a 1,5, segundo o censo de 2010, % da população do Rio Grande do Sul se declarou relacionados a alguma tradição africana. O que levou o Rio Grande do Sul a ganhar um livro chamado Cavalo de Santo, né, com as fotografias das religiões de tradição afro-gaúchas, né? O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de adeptos de tradição africana, o terceiro maior estado com o número de umbandista e o maior estado com o número de quimbandeiros, tá? Essas 3 religiões, para muitas casas de batuque, elas se complementam. Então, sempre que vocês forem numa casa de batuque, é muito comum vocês encontrarem a umbanda e encontrarem uma quimbanda. Uma quimbanda nossa, né? Ela muitas casas, todas as sextas-feiras, tocam em homenagem aos Exus, né? E alternam normalmente com os toques de umbanda, ou seja, se nessa sexta nós tocamos para os Exus, na outra sexta será dada a outra religião, será dada para os caboclos e os pretos velhos, né? A umbanda em si. É muito comum, inclusive no Brasil inteiro, a reunião dessas 3 religiões, tá? Isso provavelmente se deu por causa de um fato na década de 40, onde a umbanda começou a se afirmar como religião. Existe uma coisa, as pessoas humildes não têm condições de pagar um pai de santo, muitas vezes, para tirar os seus problemas, e a umbanda te oferecia a mesma coisa de uma maneira gratuita. Então, alguns estudos mostram que, naquela época, os pais de santo sentiram um baque, né? E começaram a adentrar a umbanda. Porque muitas umbandas elas nasciam nos próprios terreiros de batuque, nos próprios terreiros de candomblé. E eles começaram a ver que, cultuando aquelas entidades, aquele pessoal que procurava ajuda da umbanda começava a retornar para suas casas. E isso acabou trazendo muita umbanda para dentro dos terreiros de tradição africana. Então, é muito comum no Brasil inteiro, não digo só do batuque, tu encontrar as 3 religiões dentro. E como tu está adentrando uma casa, né, o pai de santo normalmente tu precisa, como é uma família, tu acaba participando daquela junção, daquele mundo ali. Então, tu acaba fazendo teus rituais na umbanda, tu acaba entrando até atingir um cacicado, tu acaba servindo, incorporando os preto velho, fazendo atendimento da assistência. A umbanda daqui é muito similar às umbandas, é o que a gente chama de umbanda pé no chão, basicamente. Elas são muito similares entre si no Brasil. Essa é a umbanda mais tradicional de terreiro, né? E os Exus também entraram, depois, com o passar do tempo, né, naquela saída junto dos cultos de umbanda, acabaram tendo a linha própria, né? Claro que hoje bem estudado, a gente sabe isso e aquilo, mas a gente tem que olhar um pouco isso localmente, como é que isso aconteceu. Mas aqui em Banda, os Exus acabaram tendo um culto próprio no Rio Grande e acabaram fazendo. Hoje há casas somente de quimbanda, há casas de umbanda normal, como no Brasil todo, e há casas de batuque. E a grande maioria professa as 3 religiões num único lugar.
né? Mais raramente também nós podemos encontrar, casas que professem 4 religiões com candomblé junto, e eu já convivi numa casa que o cara professava 5 religiões, juntamente com a santeria cubana. Então, nós tinha toda uma ritualística para cada hora hoje, então era uma coisa interessante assim, de pegar, de observar, de construir, porque as ritualísticas, os orixás, aquilo que chegava, olha, mais ou menos assim, olha, fecha o quarto de santo, bota um pano preto lá, fecha as cortinas, que hoje é dia de tal. Tá, encerra aquele quarto, fecha aquele salão lá, não pode abrir, vamos para outro salão. E assim nós passávamos, alternando de religião em religião. Só que para o povo em si, é tudo uma religião só. É muito difícil. Hoje, esses tempos eu estava... O pessoal sempre fala que Umbanda não mata, né? E eu estava vendo eu estava conversando com as pessoas leigas, aquilo, por causa disso, por causa dessa miscigenação, a primeira coisa que o leigo... olha, eles matam. A Umbanda não vou entrar na Umbanda, a Umbanda tem sacrifício. As pessoas, é muito difícil para as pessoas compreender que a Umbanda não sacrifica. Mas naquela casa há outras 3 religiões que fazem a imolação de animais. E fica uma vírgula. Nenhuma religião no mundo sacrifica mais animais do que o Batuque, no Rio Grande do Sul. Nenhuma. As festas, normalmente, elas são regadas. Eu acho que uma das que eu participei, nós limpamos perto de 300 animais numa noite. Levou 2 dias para limpar tudo aquilo, mas foi isso. Nós passamos muito tempo trabalhando. Isso faz ser um culto caro também, né, para manter tudo isso de animal. Cara, eu sempre digo uma coisa das religiões. As religiões do Brasil, a cada pacote econômico, elas mudam. De um jeito ou de outro, elas mudam, elas se adaptam por causa dos pacotes econômicos, entende? E tu consegue ver nessa caminhada religiosa como o dinheiro influencia no culto. Aquilo que antes não era parte do culto, ou por causa começou a se tornar obrigatório. E aqueles que participavam, que entenderam, olha, o Pai de Santo disse, a partir de hoje é obrigatório. Os filhos acabaram levando para os seus descendentes uma obrigatoriedade, entende? E não existe, assim, o candomblé, por exemplo, faz assentamentos, vocês não vão seguir a vida no candomblé, mas simplesmente o candomblé você não está em torno de 3 a 4 orixás para cada pessoa. No Batuque, tu pode ter certeza uma coisa, quando tu estiver pronto, que nem a gente chama, tu vai ter no mínimo 15 orixás assentados. No mínimo. Mas por quê? Justamente porque você execrado aqui, provavelmente, né, de quem eu vi isso, provavelmente por uma questão financeira. O pessoal viu que cada orixá a gente recebe um pouco, mas isso não faz parte da religião, isso é mais um pensamento meu. Porque se nós olharmos a história, desde o começo da virada do século, ela é um pouco diferente, entendeu? Ela é um pouco diferente. Ela foi... O Batuque em si foi mudando, ou seja, assim como todas as religiões vão mudando, elas vão adquirindo novas características conforme o período em que elas existem, né? E isso vale para tudo, isso vale, inclusive, para o povo iorubá na Nigéria, que mudou muito de lá, dos anos de 1500 até hoje. Robson tem uma pergunta? Ele mencionou búzios. O Batuque joga búzios? Quem pode jogar no Batuque? Tchê, o Batuque, quem joga búzios são os babalorixás, tá? A gente passa por ritualísticas nesses assentamentos de orixás. Após tu ter todos os orixás, eles compreendem que todos os orixás podem falar através dos búzios. O candomblé, basicamente, vocês vão ouvir falar em Erim de Logum, em Ifá, isso e aquilo. O Batuque ele é simples, o nosso jogo é o búzios. Só é o jogo de búzios, entendeu? Alguma alteração que tu possa ver nisso já foi uma adaptação cultural que veio através da internet. Mas o Batuque em si são jogo de búzios. Nós armamos uma guia, né? Aquelas guias que vocês conhecem, um bando, só que muito maior, que a gente chama de imperial. Ela é colocada em cima de uma mesa e ali são arremessados de 8 ou 16, tá? Búzios ali, e ali saem as respostas dos orixás.
Normalmente, por tradição, o batuque tem 8. Aos poucos foram adaptando para 16. O que eu posso entender disso? Erim Logum 16, né? Então, daí como o pessoal tentava buscar uma identidade para o batuque e a não existência da internet, que afastava muito da Nigéria, o pessoal acabou olhando muito para o candomblé e viram, olha, mas talvez eu esteja fazendo errado, mas eu vou tentar assim. E foram adaptando, adaptações religiosas com o passar dos anos. Tá? A ritualística, ela consiste, basicamente, eu participei algumas vezes dessa ritualística, eu vou falar aqui, não é proibição nenhuma, né? Eu passei 48 horas com os olhos vendados, com sangue de uma galinha branca no olho esquerdo, com sangue de uma galinha branca no olho direito e o sangue de uma galinha preta no olho esquerdo, para tu enxergar na luz e na escuridão. 2 dias com os olhos vendados mesmo. Tá? Então, basicamente, toda a derivação do... Olha, como é que eu vou comer? Sentir a comida por tato, ir no banheiro era um horror, mas é isso aí. Mas sempre pode, casa por casa, variar essa ritualística. Não existe uma linha única de pensamento. Cada casa, cada um mexe com as suas panelas, então, cada casa que a gente vai e estuda, essa ritualística pode mudar. Jéssica? Roberto, vou aproveitar de puxar esse gancho, já que você está falando da ritualística. O Kevin fez uma pergunta, que ele está perguntando assim, assim como no candomblé, o batuque tem uma feitura e um período de ser pai de santo, também é de 7 anos? Como funciona essa feitura de pai de santo dentro do batuque? O batuque não pegou essa feitura assim, do candomblé, esse tempo, né? 3 anos para se tornar parte da comunidade, 7 anos para poder... O batuque, basicamente, ele comporta a tua vivência, o teu aprendizado e a liberação do teu pai de santo. Ou seja, tu pode passar 40 anos dentro da casa e o pai de santo olhar para ti e dizer, tu não está pronto ainda, tu não vai estar pronto. Embora para tu jogar um búzio, né, o que a gente chama de apronte, dentro das casas da família, é o seguinte, tu tem teus búzios, tu vai ter tua imperial, tem um dia que chamam todos os teus irmãos, entendeu? Olha, hoje é o dia do Roberto jogar para vocês, entendeu? Tu espera que não venha ninguém, né? Mas como é jogo de graça, né? A casa normalmente enche, né? Vai todo mundo comer lá na casa da mãe de santo e acabam passando o dia e tu passa o dia sendo testado, né? Porque daqui a pouco ela senta do teu lado, ela começa a te observar e começa a ver, né? Olha, ali sim, ali tu vê assim, o pessoal fica bem nervoso quando ela chega, assim, porque dá aquela coisa, estou sendo testado, né? Então dá aquele medão ali, né? Passa a falar coisa horrorosa, ela vai pegar, vai olhar para mim, vai dar um tabefe, né? Mas é assim que normalmente, ou seja, ela libera e é numa cerimônia pública, ou seja, não é assim, faço parte da ritual, faço as minhas obrigações, né? O que eu tenho que prestar para os orixás, e sai jogando para as pessoas. Não. Há uma liberação. Após a mãe de santo, tu estás pronto, entende? Num batuque da casa, num batuque principal da casa, onde toda a comunidade está reunida, tu recebe de joelhos tudo aquilo que nós chamamos de toma teus axés, entendeu? Que comportam os teus búzios, a tua sineta, a capacidade que tu tem de daí ser um pai de santo. Isso. Essa parte é diferente do candomblé. No batuque, está atrelado à decisão daquele que cuida de ti, do teu pai de santo. Roberto, aproveitando só por uma curiosidade, de oráculo eu conheço um pouco de tarô apenas, né? E no tarô você tem as cartas que, na hora que você abre uma leitura, você vai identificar os símbolos que estão ali, tudo. Eu não consigo imaginar como isso é feito com os búzios. Tem como você explicar um pouquinho, só por cima, para a gente ter uma ideia do que é lido na hora que joga assim, os búzios, o que é interpretado ali? Ou é algo interno que você fala, o que sente? Como funciona isso? Isso sempre é uma... Eu que gosto de estudar oráculos, entendeu? O búzio do batuque, porque o do candomblé é diferente. O do candomblé ele segue uma lógica. E se segue uma lógica, tu pode usar teu raciocínio. Se tu pode usar teu raciocínio, tu consegue anotar num papel e com o passar dos anos, que é assim que são feitos os babalaôs na África, né? Os babalaôs na Nigéria,
a construção de um babalaô lá é um piá, um guri, que tu olha e olha, eles jogam os búzios, olha, esse menino pode jogar búzios, entendeu? Ele nasceu para isso, ele nasceu para o culto de Ifá. E lá, desde pequeno, são contadas 1.800 histórias de todos os orixás, desde pequeno, que nem se faz no Islã, entendeu? Que pega as crianças e faz elas decorarem todos os versos. Os futuros babalaôs, desde pequeno, começam a decorar os 1.800 versos de Ifá. Ou seja, se tu pegar 1.800 versos, botar em torno de 40 anos, porque a média de vida lá ainda está em 54 anos. Aos 40 anos, aquele guri vai ter uma sabedoria, ou seja, com 1.800 versos, ele consegue abranger todo o ser, numa arremessada de búzios e numa caída, ele consegue te ajudar. Tá? No batuque, o arremesso dos búzios, ele te dá uma noção. Mas, dentro de ti, justamente por isso a ritualística, né, os orixás falam através de ti. Tu até pode ter uma noção da caída, ou seja, Roxum vai te responder, meu filho, tu vai ter uma perda de dinheiro hoje, entende? Isso sai muito de ti, isso sai muito do teu coração. Uma nova geração pós-internet já tem conseguido associar isso mais a uma prática mais mecânica, entendeu? A uma lógica de tu ter um decágono, um pentágono, tu consegue traçar linha, mas aí já é uma lógica que não é inerente ao batuque, entende? Tu até pode, através dessa lógica, com o tempo, mas sempre através do batuque, tu é a voz dos orixás. Então, por isso, quando tu pega um médium ou uma mãe de santo mais sensitiva, ela passa horas falando contigo, mas tu pode pegar uma médium não tão sensitiva, né, e que vai passar minutos falando contigo. Aí tu sabe lá, mas esse joguinho não foi muito bom, né? E aí tu vai numa outra que passa horas e horas contigo. Essa mulher é boa, né? Então, existe isso assim. Então, tu imagina que tu pegasse aí na tua frente 8 moedas, arremessasse, entendeu? E ali tu sairia falando, né? Nada a ver com o jogo das moedas, mas foi uma moeda assim, porque sai cara ou coroa, ou seja, um busto vai sair aberto ou fechado. Basicamente, seguindo essa linha, assim, Ulisses, é isso aí. Ou seja, é muito intuição, sai muito do teu coração, daquilo que os orixás querem te dizer, daquilo que vem ou no ouvido ou na cabeça. Só que tu nunca vai saber qual é o Pai de Santo que tem uma mediunidade. Claro, o Pai de Santo tem uma mediunidade mais aflorada, é um búzio muito melhor, né? Isso, basicamente é isso. Mas pelo menos todos são testados, todos. Tá? Legal. E uma outra curiosidade para vocês, se vocês caírem na web hoje, vamos pesquisar, quando a gente bota candomblé, a gente vai poder ver as festas, os orixás dançando, os voduns, vamos poder ver os inquis, nós podemos ver as festas de candomblé. Toquem na web aí, festa de batuque, vocês vão ver as festas, os batuques são lotados, entendeu? Mas olha, assim, é lotado porque se tu cai, tu não se machuca, porque tu fica em pé de tanta gente que tem dentro do salão, entendeu? Tu vai andando no embalo. Tá? Na hora que chegam os orixás, vocês não vão encontrar nenhuma imagem. Daqui do Rio Grande do Sul, vocês não encontram nenhuma imagem. Teve um menino, sem querer, que fez uma dessas, acho que o ano passado, não, antes da pandemia, largou ali, pegou o celularzinho lá e foi filmar, olha lá o orixá filmado, entendeu? Filmou o orixá e os batuqueiros caíram em cima do Pai de Santo que botou do menino. Olha, eu sei que foi coitado do guri, né? O Pai de Santo, acho que a imagem demorou 5 minutos no ar, porque depois desapareceu. É uma proibição filmar as pessoas incorporadas. Tá, mas por quê? O que é que tem de tão... Não se esqueçam de uma coisa, uma das proibições do batuque, um dos EWOS, uma das proibições do batuque, não estou falando de outras religiões, as pessoas não sabem que se incorporam. Ou seja, quando nós vamos para uma umbanda, a gente bota uma roupinha branca, eu vou me concentrar para o meu preto velho, ou numa gira de Exu, botei minha roupinha vermelha, preta aqui, né? Botei minha cartola, e vai lá para sair... Vai lá e atende. O batuque não. O batuque tu se veste como uma homenagem para os outros. Mas tu vai incorporar. Ele não sabe. Entende? Mas por que vocês não vestem? Vestir os orixás é botar aquelas roupas lindas ali, aqueles vestidos de ançã, aquelas coisas que nem o candomblé faz. Não, o batuque não. O batuque
Batuque, eu estou com essa camiseta, com uma calça jeans, estou lá comendo alguma coisa, porque o batuque dura 7 a 8 horas, é a noite, a madrugada inteira. A madrugada inteira eu estou comendo também, né? Bufês, bolos, isso não podemos negar no batuque, passa a noite inteira comendo. Eu posso estar batendo um papo contigo lá fora e a roda comendo longe, simplesmente a pessoa dá um salto na tua frente e vai em direção à roda, entendeu? Ou seja, o cara nem tinha ido, né, para participar da festa, foi lá só para ver a família, bater um papo, e daqui a pouco o orixá está lá incorporado. Ou seja, isso no batuque é uma coisa interessante. A possessão, ela ainda se faz presente. Bom, além disso, já são inferências, entendeu? Se eu for contar. Mas a possessão, ela se faz parte, entendeu? As pessoas, teoricamente, perdão, não, as pessoas, eu já fiz alguns testes também com algumas pessoas, a grande maioria, até hoje, não sabe que incorpora. Para aquele teu orixá poder falar, para aquele teu orixá, porque o orixá de batuque, assim como o orixá no povo iorubá fala, o candomblé não fala, mas o orixá de batuque fala. Ele tem que, antes de tudo, passar por um teste. Ele tem que ser testado. Os testes daqueles orixás, se você tivesse qualquer tipo de incorporação semiconsciente, o consciente, saia correndo de lá. Tu sai. As pessoas podem estar, não tem como determinar, tu numa consciência, no estado de consciência, passar por um teste que as pessoas até hoje fazem para aqueles orixás. Simplesmente não tem. Passando pelo... mas pode ter, sim, mas aí são histórias. Há alguns que não passam, claro, né? Mas aí fica para outros dias, outras histórias. Mas a grande maioria passa. Aí sim, naquela mesma festa que tu recebe os teus axés, né? Um orixá de um irmão teu pode se autorizar. Esse orixá passou por todos os testes. Mas não é tu, pai de santo, que vai fazer o teste, é tu e mais convidados, ou seja, tu precisa de pessoas fora da tua família que atestem a veracidade daquilo que foi feito. É algo público também, né? Mas, então, ou seja, não é só tu. Há mais pessoas fora da tua família que têm que atestar. Olha, está certo. Pai de pai, ou seja, o senhor pode falar e o senhor pode começar a cantar na frente do tambor. Entende? Então, há isso de interessante no batuque. Até hoje, se conseguiu não se filmar. Entende? O batuque é interessante, diferente do candomblé, ele é dinâmico. Ao som do tambor, o tambor ele é muito mais rápido. Aquela lata batendo ecoa no teu peito. Tá? E quando chega a um julgamento daquilo que foi feito da casa por Xangô, há um julgamento, há um ritual que se faz, onde os orixás todos julgam tudo que foi feito na casa. Se tu tem uma casa grande e tu está com mais de 300 pessoas ali dançando, há um ritual que nós chamamos de balança, ou seja, os orixás estão vendo se o que tu fez é correto ou não, se tu seguiu os preceitos. Ali sim, quando o tambor começa a acelerar, que começa a chegada dos orixás. Tá, mas chega 1 ou 2, se tu tiver 40 pessoas, pode chegar 40 orixás ao mesmo tempo. Entende? Então, por isso que se expande 6, 7 horas um batuque numa noite inteira. Tá? Normalmente são 2 batuques tocados naquela semana de trabalho. Normalmente, antigamente eram 3 batuques. Então, isso existe, isso ainda existe, isso é bonito de ver para quem não vê, por causa dessa dinâmica. Né? No candomblé se para o candomblé, se recolhe as pessoas, se leva lá para os fundos, para as camarinhas, se veste eles, para o roncó se veste, e eles saem cada um dançando. Aqui não. Aqui tu está ou conversando comigo, ou tu tá lá no meio vestido dançando, ou tu tá numa ritualística e simplesmente aquela pessoa dá-lhe um grito, um salto e vai embora dançando. E fica até o final depois, entendeu? Fica 5 horas incorporado, 4 horas. Orixás não dá consulta. Não é assim, olha, paizinho, eu estou com um problema, né? Não, o orixá não vai falar disso. Ele vem, te dá um abraço, te dá o axé dele, né? E é isso aí. Ou pode fazer um discurso lá de mais. Não, eles não vêm para isso. Tá?
Berta, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Uma é sobre os rituais do Batuque, então, você falou que eles costumam ser bem grandes. Ele é aberto ao público ou essa galera toda são os próprios filhos da casa? É uma. E a segunda é sobre essas provas que são feitas, porque na Umbanda, por exemplo, é feito um ponto riscado, né? Tem outras tradições, na Quimbanda às vezes é uma coisa mais física, que é feita na pessoa para testar essas possessões, essas incorporações. Como que funciona isso no Batuque? Qual é a primeira, Jéssica? Se é aberto para o público, se é uma coisa que você pode visitar, sim, exemplo, tá, não. ou se é só o Espírito Santo mesmo. As ritualísticas, basicamente, não são abertas ao público em geral, entendeu? Claro, se tu está aprendendo, olha, eu gostaria de entrar para a sua casa. Não, olha, meu filho, então venha e conheça, participe dos rituais da casa, entendeu? Pode participar, daí o cara não faz parte da religião, pode participar ali da matança? Pode ser, ele vai ficar lá no cantinho dele, quieto ali, olhando, observando como é que se processa toda aquela ritualística, né? Depois ele vai ver o quanto o pessoal trabalha, porque aqueles animais todos têm que ser lavados, tem que ser limpo, aquilo que a casa não vai consumir naquela semana tem que ser doado, tudo tem que ser separado, ou seja, há toda uma ciência ali, há toda uma... Não é simplesmente, matou, pega, vai embora, não. Há um trabalho grande a ser feito depois. E as pessoas, digamos, vou lá assistir e vou lá embora. Não, é porque a pessoa está conhecendo a casa, quer participar, não é aberto ao público. O Batuque é. Tá? O Batuque as pessoas convidam as casas, ou seja, eu convido o Tiago pode chegar ali com ônibus, e isso é normal. Como chegar com ônibus? O Tiago tem 40 filhos de santo, né? Daqui a pouco os 40 filhos de santo, mais os cônjuges querem vir, então chega um ônibus. Não é raro chegarem 2, 3 ônibus num Batuque e ficar assim, nós vamos trabalhar essa noite inteira, entendeu? E descarrega aquelas pessoas, e tu tem que ter comida para todos, porque se tu não tem comida, a tua casa não é de bom axé, entendeu? Tu tem que ter comida para todo esse povo, entendeu? O Batuque, sim, as pessoas podem chegar e observar, né? Embora, né, tu não precisa, porque no Batuque não há nada assim que além da beleza que ele não há nada assim que possa chocar as pessoas, entendeu? Na ritualística, lá sim, onde tudo acontece, ela deve ser feita entre famílias. Mas só o pessoal da família? Não. Normalmente se convida outras famílias, olha, nós temos um serão hoje, entendeu? Vai 4 filhos fazer as obrigações, e se vocês puderem nos ajudar, são bem-vindos. Mão de obra é sempre bem-vinda, mas normalmente vão famílias de batuqueiros mesmo ajudar. Tá? Nunca estranha, Jéssica, eu não tenho como dizer assim para vocês, é o estado inteiro, né? É aquilo lá que eu gosto muito de números, eu sou um cara de números, sou um cara muito objetivo. Aqui do lado da minha casa tem a cidade de Alvorada, 88 mil casas registradas na prefeitura. 10% dessas casas são casas de religião de matriz africana. Isso dá 8 mil casas. Entende? A cidade de Canoas tem 144 mil casas registradas na prefeitura de Canoas. Algo em torno de 8% são casas registradas de matriz africana. É capaz do Rio Grande do Sul tem em torno de 70 a 80 mil casas. E isso, pelos números da Afrobras aqui, que é muito, entende? É que nem eu disse naquela minha outra entrevista, eu moro perto de Alvorada, né? E aqui perto nós temos uma rótula, que pode ser meio estranho às vezes, mas é que nem eu digo, o segundo estado mais branco do Brasil é o estado com o maior número de afrodépitos, né? E isso acaba se tornando uma pesquisa interessante de se fazer. Eu moro perto aqui do que a gente chama da rótula do Exu. Há uma estátua para o povo da rua ali. E as festas que ocorrem ali, dia 2 de novembro, quem não conhece isso aqui, entende? Tu não consegue chegar perto de tanta gente. E há a incorporação de todo aquele povo que está lá. Há uma estátua para o povo de rua, para os quimbandeiros aqui. Há festas municipais para os quimbandeiros. Há festas grandes, a hora que vocês botem ali, festa de Iemanjá em Tramandaí, Rio Grande do Sul, e na Praia de Cidreira, simplesmente, tu não entra. Tu não entra porque é tanto ônibus que tu tem que estacionar teu carro a 10 quilômetros, mais ou menos, e ir caminhando pela beira da praia, porque aquilo lá é tomado de ônibus que vem do estado inteiro para um único lugar, porque nós temos uma estátua de Iemanjá de 6 metros de altura aqui, 6 metros de altura.
Então, tu olha aqui, meu Deus, mas essa gente aqui sim. E tu não chega para tanta gente que tem. Semana passada, inauguraram uma rótula à cabeça de Xangô, um busto para o pai Xangô, no meio de uma rótula. Para cá, isso se torna normal. As nossas festas aqui em Porto Alegre, dia 8 de dezembro, é outro lugar que tu não chega perto de tanta gente. Tem que estacionar teu carro e ir caminhando. Porque toda a orla da Praia de Ipanema aqui é tomada de famílias dançando, cantando. A estátua de Oxum que nós temos aqui é impossível chegar perto. Então, é interessante como aspecto cultural do povo, entende? É que nem eu digo, o batuque é um aspecto cultural do nosso povo, faz parte da cultura do rio-grandense hoje em dia. Cabe a nós entender isso, entendeu? E explicar para as pessoas que o batuque é uma religião única, independente das outras. É claro que a gente sofre influência, né? Por mais, a gente sempre condena assim, o português que vem, invadiu, destruiu a religião do índio, as pessoas sempre condenam, mas as pessoas nunca mudaram, o ser humano nunca mudou. Há religiões chegando de São Paulo, no Rio Grande do Sul, que eles nem te perguntam. Essas religiões entram assim, olha, vocês acham que aqui deve ser, vocês são os portugueses chegando e nós somos tupiniquim. Vocês pelo menos podiam ter estudado a religião local, né? Uma vez eu participei, olha, de um rito de Ami Oxorangá. Galera, não cultua Yami ou Xorongá no Rio Grande do Sul. Então, olha, tipo, você tem que se proteger desse orixá. Mas se proteger, nós não cultuamos esse orixá, ele nem existe. Nós jamais faremos mal a alguém com esse orixá, porque ninguém, não há o culto dele aqui. Mas daí as pessoas nem sabem o que se cultua ao redor, entendeu? As pessoas nem entendem, porque as casas de batuque tradicional, você vê a quantidade de guardiões, vai desde anjos, né? Anjos mesmo, é isso mesmo que vocês entenderam, né? Estátuas, bom, não vou entrar assim, mas desde anjos, né? E assim vai uma caminhada. Espiritualmente, uma casa de batuque bem firme, para tu arrebentar no feitiço, é muito difícil, tu tem que ter uma artimanha muito boa, né? E me perguntaram se era uma religião de feiticeiros. Basicamente, eu entendo por feitiço tudo aquilo que tu faz, que tu oferenda, que tu peça pelo bem ou pelo mal, para uma pessoa é um feitiço, né? Então, eu vou dizer para vocês uma coisa simples. Tem um feitiço para a pessoa perder a carteira. Então, se existe um feitiço para mim fazer vocês perderem a carteira, existe feitiço para tudo. Existe feitiço para tudo. Existe feitiço para tudo. E o pessoal gosta muito de grimório, de anotar feitiço. Putz, o batuque pode te encher pode te encher 1000 folhas só de trâmites, de pragas, de coisa ali, é incrível. E há pessoas que vão anotando. Eu nunca anotou muito feitiço, mas muito. Entende? Claro, não é pouco, é muito. Há feitiços para tudo. Se há um feitiço para o cara perder a carteira, o resto faz parte. Há feitiços de cura, mas são feitiços muito bons, são coisas assim que na vivência de 30 anos, eu digo para vocês, olha, faz, entende? Porque em 30 anos eu vi muita gente sair do hospital em trocas, em feitiços feitos, entendeu? Eu vi muita gente sair, assim como eu vi muita gente cair. Por outro lado, entendeu? É que nem eu digo, eu já vi matarem de tudo, de fazer sacrifício de todos os tipos de animais no Rio Grande do Sul, eu já vi, sim, faz parte. Então, ela é muito dinâmica, ela faz parte de algo assim que talvez no resto do Brasil as pessoas não entendam. Isso faz parte, isso está no nosso dia a dia. Se eu ficar quieto aqui nesse momento, a gente ouve os tambores, a gente ouve o tambor tocando ali de cima da rótula dos Exus, porque sempre tem uma família ali fazendo alguma limpeza, ou fazendo alguma oferenda, ou pedindo para os Exus. Entende? É isso aí. É isso aí. Então, nós temos jornais aqui, nós temos programas diários, nós temos via web, antes tinha bastante na televisão, mas a internet mudou muito isso, né? Então há muito, é um povo muito unido. Por isso que quando lá em Brasília queriam proibir o sacrifício de animais, se vocês se derem conta, a quantidade de gaúchos, os gaúchos tomaram conta, os batuqueiros tomaram conta daquilo ali, foi eles que lutaram pela manutenção, dizendo que protejam nossas religiões, né? É um Estado laico, faz parte da nossa ritualística isso. Faltou a segunda pergunta que eu estou super curioso também, que é a relação dos testes do orixá.
Eu imagino que Beleza. tem umas coisas bem complicadas daí, estou curiosíssimo. Eu vou te falar assim eu vou te falar assim de um jeito mais pesquisador mesmo, entendeu? Porque eu não posso te falar ele assim muito de um jeito religioso, tá? Porque daí eu estaria entrando muito num terreno um pouco perigoso ali, entendeu? Mas vou te falar de um jeito muito de pesquisador. Tiago, tu acreditaria em mim se tu soubesse, tu acreditaria na minha entidade se tu soubesse que eu não receberia ela? Tu teria mais confiança. O Roberto não sabe que recebe, então quem fala comigo é um orixá. Beleza, ponto. Né? O negro africano, o negro, maltratado, pisoteado, excluído da sociedade. Porto Alegre teve isso também, entendeu? O que tu acharia de um Tiago Tamosauskas chegando ali, olha, e incorporando o antepassado deles? Não, só um pouquinho. Como é que o meu orixá, de uma religião de culto ancestral, o Tiago é um cara branco, que matou, que machucou, como é que ele incorpora? Né? Entende? Ele está mentindo, entendeu? Tá, o que nós vamos fazer? Até então não existia isso. Realmente isso foi ali por aí dos anos 1930. Teve essa história aqui no bairro do Montserrat. Teve um branco que recebeu um orixá no meio ali desse bairro que até então era negro. Ninguém acreditava, ninguém aceitava. Como é que o meu antepassado pode incorporar em ti? Vamos testar aquele cara ali, entendeu? Esse cara, basicamente, o orixá dele passou por todos os testes que tu possa imaginar. Há o teste de Acará, né, que é a pessoa comer, basicamente, óleo fervente e mel fervente, que é muito pior que óleo, entendeu? Há teste, isso nas histórias, né? Hoje já se tirou um pouco isso, porque se o teu orixá não está afim, tu imagina, né? Coitada da criatura ali, sai com uma perfuração estomacal, né? Então, mas ele passou. Ele comeu rato, comeu barata, vivo, entende? Ou seja, eles testaram aquele orixá de todos os jeitos, mas era bem numa época em que a mediunidade era muito forte, entendeu? Era uma época que a espiritualidade foi se mostrar muito, então houve muito isso. Então os testes hoje de orixás, entende? O que eu posso te dizer, nós servimos 12 orixás, comidas, entendeu? Para as 12 orixás. Então nós servimos prato para esses orixás. Pai, por favor, coma todas essas comidas, entendeu? Mas uma tu come, duas tu come, três tu come, quatro tu come. Comer 12 comidas e depois ir para um tambor dançar uma dança que nós chamamos de alojá, onde o tambor está super acelerado e o orixá pula. Mas pula, muito, entendeu? Já é um teste mas cada casa, tá? Normalmente os testes seguem essa linha mais branda hoje. Mas houve testes mesmo, deram para comer assim que vocês possam imaginar. Há muitas lendas, há muitas histórias a respeito disso mesmo. Imaginem alguma coisa aí, provavelmente já deva ter sido dado, tá? Caco de vidro, essas coisas assim que caboclos comiam antigamente, segue o mesmo pensamento, mas isso é feito até hoje. Oi? Tem de comer fezes? Pô, tá fazendo maldade comigo, né? Claro! Sim. Mas isso aí já cai muito do lado da maldade, entendeu? Porque é uma lenda que teve um orixá que pegou e olhou. Morrerás no mesmo lugar daquilo que me destes para comer. Entendeu? E o cara, por mais que o cara foi um jeito que o cara, né? Que o pai de santo foi, entendeu? Então, se tu não tem confiança naquilo que tu faz, para que tu faz isso? Entendeu? Então, ou seja, e o orixá fez. O senhor pode falar, meu pai, morrerás no mesmo lugar daquilo que me deste para comer. Entendeu? Basicamente. Então, a gente sempre tem que cuidar o sagrado, entendeu? Tu até pode fazer. Tem épocas assim, mas o ser humano evolui, as entidades acabam acompanhando isso, então é um pouco perigoso isso, porque há outros caminhos, a espiritualidade, basicamente, a gente não pode brincar muito, né? A gente não sabe. Então, histórias de batuque há muito, né? Muitas.
Você falou de histórias dos orixás e eu fiquei com uma dúvida. E eu queria já dar um gancho para você falar do seu livro, Os Orixás do Mundo. Que a pergunta é a seguinte, são duas, na verdade. A primeira é a seguinte, você comentou que o pessoal lá na África aprende as histórias do Ifá, que são as histórias dos orixás, que é a base da leitura do oráculo, né? Essas histórias, elas são as mesmas histórias que a gente encontra no seu livro? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, como surgiu essa ideia de criar esse livro? Então, vamos passar por uma parte longa, né? Deixa eu te mostrar uma parte, deixa eu compartilhar aqui uma tela, tá? Vamos falar um pouco de orixá em si, tá? Uma vez tu me perguntou o que é orixá, tá? Nós não podemos esquecer de determinar uma coisa, tá? Tá aparecendo o mapa da África, hein? Ah. Tá. Na época da escravidão, tá? O povo de orixá, ou seja, o culto ao orixá, isso é uma mitologia. Uma mitologia pertence a um pequeno grupo, né? Hoje 40 milhões de pessoas, né? É um quinto da população da Nigéria, um quinto da população da Nigéria, né? Se vocês olharem aquele mapa, tem um círculozinho preto lá, tá? Todos os orixás saíram dali. Né, quando os orixás vêm da África, né? Fica muito vago, né? Porque a África lá, nós temos Anubis lá na África, que também é famoso, tem Osíris, né? Orixás vêm da África. Então, nós estamos delimitando o espaço, orixás vêm daquele círculo ali. Tá? Mas o que tem de especial aquele círculo? Nunca se esqueçam que para o povo nigeriano, os filhos são seu tesouro, ou seja, as famílias têm muitos filhos. Aquela área, mesmo nos idos anos de 1700, 1800, era densamente povoada. Havia impérios ali. E esses impérios escravizavam, vendiam para os portugueses ou para os ingleses e eles se espalhavam pela América. E assim surgiu a escravidão. Tá? Estima-se que mais ou menos daquela parte ali deva ter partido dali 6 milhões de pessoas, né? 6 milhões de pessoas que foram distribuídas nas Américas, da América Central, do Brasil. Tá? Essas pessoas foram trazidas daquele pequeno espaço ali. Então, nós estamos falando de orixás, beleza? E dentro daquele pequeno espaço, nós também vamos diminuir um pouco mais. Aquele campo marrom ali, tá? Dentro do país que hoje chamamos de Nigéria, e também pegando Benin e Togo, tá? É o povo Iorubá. Os orixás são os deuses daquele povo. Né? Nós podemos entender a parte tribal, ou seja, há muitas tribos. Gente, isso até hoje, né? Nós temos uma concepção diferente que um rei controla um país inteiro. Mas lá, como sobreviveu muita tribo, hoje, 2022, há no mínimo 20 reis naquela região ali. Ou seja, ainda há 20 reis, ainda há disputas familiares, entendeu? Cada família, nós temos que entender, basicamente, caindo muito para os canes, assim, fazendo um paralelo ali, né? Que, digamos, eu moro lá, eu posso vir a falecer, eu sou enterrado na minha casa, ou no pátio, ou embaixo do lugar de onde eu dormia, aí ali a minha família vai prestar o seu culto. Ou seja, se eu fui bom para minha família, eu vou me tornar um orixá, vou me tornar um ancestral. E aquela minha família vai me cultuar como um ancestral e vai me tornar divino. Vai que eu tenha sido um pouco mais importante, né? Um prefeito que fez benesses ali, ou um comerciante que deu comida para os pobres, eu posso me tornar um orixá cultuado pela cidade. Ou seja, todas as famílias, além de cultuarem os seus antepassados, possam vir a me cultuar. E há pessoas que eles passam as fronteiras daquelas tribos que se tornam cultuadas por todo o povo, né? O caso de Xangô, o caso de Oxum, Ogum, que se tornaram orixás mais nacionais, mais conhecidos. Tá? Então, nós delimitamos naquele espaço ali muitas tribos. Né? Ou seja, hoje, por que eu quis fazer isso? Porque o orixá vem da África, vem. Mas não imagina que a África só tem um orixá. Entende? Nós vemos daquele pedacinho ali. Ou seja, toda essa cultura gigantesca do que é no Brasil hoje, gigantesca, porque não podemos esquecer o advento do Islã,
E não podemos esquecer o cristianismo lá. As religiões primitivas e mais antigas, as religiões mais tradicionais na Nigéria, hoje respondem de 5% a 6% da população. Por mais que haja sincretismo ali no cristianismo, porque eles também têm as maiores igrejas evangélicas, as nossas igrejas evangélicas aqui são neopentecostais, as nossas igrejas são essas que nós olhamos da Universal, meu Deus, que baita palácio, é um casebre, perto do tamanho dos estádios que eles têm lá para reuniões de evangélicos, entende? Então, é muito... A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com o Islã. Eles continuam tendo, óbvio, que vou lá e oro para Jesus, eu posso ir para casa e acender uma vela para Xangô. Isso faz parte de todos os lugares que nós vamos encontrar mitologias vivas. Não podemos esquecer que os orixás é uma mitologia viva, né? Os deuses gregos, os deuses nórdicos são mitologias já apagadas. Por mais que tenha poucos cultos, eles não são tão expressivos em razão de números. Tá? E um dia tu me perguntou, Roberto, o que é orixá? Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. O que é que tu está vendo? Nós estamos vendo um mapa, onde fica Lagos, né? Lagos é a capital da Nigéria. Provavelmente em 2050 seja a terceira maior, 2100 vai ser a terceira maior cidade do mundo, tá? De número de população. Nós estamos vendo, embaixo, a gente está vendo o mar, beleza? O que é um orixá? O mar é um orixá, Okun, o mar. Mas eu pego e olho, não, mas só um pouquinho, eu preciso de uma inteligência, a água tem que ter alguma coisa viva, ela nos fornece vida. Não, mas tem que ter um dono. Então, Olokun, o dono do mar. E ali eu começo meu culto ao mar. Olo, dono, Okun, mar. Então, eu tenho um orixá ali embaixo. Tu está vendo um orixá. Se tu pegar o Google Earth ali e botar Lagos, aquele mar que tu vai ver ali é Olokun. É um deus para eles. E em cima tu está vendo uma lagoa. Tu está vendo Oloxá. Oxá, a lagoa. Olo, a dona da lagoa. Né? E nisso alguém um dia parou e pensou, olha, vou contar uma história sobre isso, entendeu? E criou uma lenda entre Oloxá e Olokun, que elas eram amigas. Olokun era a esposa de Odudua, né? Mas ela não podia, mas ela era muito rica, porque o mar é rico. Todas as riquezas do mundo estão no mar. E o mar sendo muito rico, mas ela tinha um problema, ela não podia ter filhos. Então ela chama a sua amiga Oloxá, né, Ossara, tá? Olha, eu não posso dar filhos ao Dudu, ele precisa continuar. O Dudu era o rei principal daquela região, e ela convida o Oloxá para que tenha filhos com o Dudu. E assim se faz, o Oloxá começa a ter filhos dele. E um dia vai para uma festa pública, entendeu? E a quem o Dudu prefere? Os filhos são muito importantes. Então, ele abraça o Oloxá e apresenta todos os filhos e ela, e o Olokun fica retirada, entendeu? E a história se discorre, e elas acabam travando, tendo uma rivalidade, mas Oloxá sempre tentando ser amiga de Olokun. Se tu olhar, depois da discussão delas, Olokun foge. E Oloxá, você pode fugir o quanto você quiser, eu sempre irei à sua procura, pois sou sua amiga. Se tu olhar, a lagoa está sempre tentando alcançar o mar. Nisso, tu cria um mito. Entende? Simplesmente numa imagem do mapa. Ou seja, te contém um mito que está no livro, te mostrando o mapa. O que é um orixá? Está aí. Vou te mostrar mais 2 orixás. Se tu olhar, Oba River e ali embaixo, Oxum River. Então, o que são os orixás? Para o índio, né? Eu vou chamar de índio, para o índio tribal, antigamente ele olhava, a minha vida veio, o rio é nossa vida, então ele é nossa mãe. Então aí tu está vendo o rio Oxum e o rio Obá, ou seja, tu está vendo 2 orixás. Então, isso são os orixás no começo. É a natureza que cerca, é o raio, o trovão, a chuva, entende? É a planta, é o animal, é tudo aquilo que cerca, é toda a natureza que cerca o ser humano e que ajuda ele a viver. E isso é no mundo todo.
Sempre foi através das tribos, entendeu? O bonito de tu ter uma mitologia viva dessas é que tu consegue inferir sobre outras mitologias mais tradicionais. Quais mitologias mais tradicionais? Nós conhecemos todo o panteão de deuses gregos. Mas e antes deles, o que era, entendeu? Será que não eram pequenos povos que cada um cultuava um deus? E alguém um dia resolveu reunir todos? E olha, tá, mas eu cultuo Deus tal. Então tá, mas se tu me ajudar, tu pode continuar cultuando o teu Deus, entendeu? Ah, mas onde é que a gente pode ver isso? Nós podemos ver na mitologia judaica, entendeu? O Javé, quando a tribo de Judá cultuava Javé, ou seja, ela foi a tribo que sobreviveu. Ela acabou destruindo todos os deuses das outras 11 tribos. Entende? A gente sempre vê o embate de Javé e Baal, a gente sempre vê o embate de Javé e Astarte, e Javé saiu vitorioso, mesmo sobre o olhar de El, que era o deus principal. Então, nós podemos ver, e hoje a gente observa, não acha que isso quase não aconteceu lá. No povo iorubá, basicamente, são 3 religiões assim que são 3 religiões primárias, né? O culto ao orixá, o ifismo, o ifaísmo, que são religiões diferentes. Tá? E existe uma terceira religião, que é o culto ao Egungun. Tá? Ou seja, o ifaísmo começou a se formar e a tentar acabar com o culto de orixá. Né? Mas a modernidade, a internet, aquela união das pessoas conseguiu, as pessoas de orixá acabaram sobrevivendo e continuando seu culto familiar. Uma família de Obá, do orixá Obá, continua cultuando o orixá Obá. E só ela, como orixá. Ou seja, Obá cuida dos pés, cuida da cabeça, Obá tem o seu próprio oráculo, assim como cada orixá lá tem seu próprio oráculo. Então, vocês imaginam, para quem gosta de oráculos, isso é uma terra de oráculos, porque cada tribo, cada pedacinho das cidades grandes, cada bairro, há um oráculo diferente. Tá? E aqui, só para finalizar essa partezinha aqui, o que é um orixá? Tiago, se tu olhar isso é a delta do rio Níger. Né? Essa é a delta do rio Níger, é a delta do rio Níger. Né? Mas o rio Níger antigamente se chamava Oiá. Né? E eles entendem Oiá quando a gente fala na palavra Yansan. Tá? Yansan é Oiá, Messan, na língua deles, é 9. Oiá, a deusa do rio Níger. Quando Oiá vira 9, se torna Oiá Messan, Yansan. Se vocês contarem, claro, fazer um pouquinho de esforço aí, há 9 rios saindo daquele delta. Alguém, não sei como, não tinha satélite, mas alguém antigamente talvez tenha caminhado ali. Olha, aqui tem um rio, aqui tem 2, aqui tem 3. Nós temos 9 rios, entendeu? Ele deve ter puxado o mapa caminhando e diz, olha, esse rio vira 9 lá no fim, entendeu? E ali se torna, ou seja, o rio Níger, o terceiro rio mais longo da África, no final dele, quando vai desaguar em Okun, o mar, ele se transforma em 9. Né? Então, basicamente, assim tu viu o orixá. Isso que tu vê é o culto orixá tradicional, é o começo, são as forças da natureza. Né? Contam as lendas que foram já daí do ifaísmo. Contam as lendas que Olodumare, quando criou o mundo, fez 200 orixás na criação, mais um. Esse mais um é sempre pode ter um orixá novo. Mas fez 400 orixás, mais um, para enviar para a Terra, para que eles criassem, ou seja, Olodumare não criou, para que eles criassem a vida no nosso planeta. E assim começa daí a saga dos orixás, entendeu? Dali se migrou para o outro lado do Atlântico, entendeu? E ali começaram união. Como os primeiros negros que chegaram no Brasil eram bantos, que chegaram em torno de 1510, 1520, da região banto, ou seja, da África Meridional, mais do meio, da África Central, do país de que hoje chamamos de Angola, da República Democrática do Congo e da República Federativa do Congo, os primeiros 250, 300 anos, os escravos saíam dali. Ou seja, eles fizeram parte do Brasil. O Brasil eles são o Brasil junto com o índio. Os negros que saíram daqui devem ter vindo em torno já de 1700, ou seja, os outros negros já estavam aqui há muito mais tempo.
Então, já encontraram outro ambiente. E os cultos começaram a ser adaptados a formas locais, até chegar ao mundo de hoje. Entende? Cada um entende o orixá de um jeito. Não há mais uma compreensão única. Porque se o orixá é um culto familiar e ancestral, como o branco cultua o orixá? Então, isso acabou sendo quebrado, isso acabou sendo adaptado a culturas, e é assim que nós vivemos aqui um culto que basicamente sofreu uma transformação grande pela junção de muitas pessoas, pelo passar dos séculos no Brasil. Muitas famílias foram morar junto, algo para te quebrar a tua resistência de separar da tua família. Eu fiquei contigo no Brasil, a tua esposa foi para Cuba, entendeu? E a mesma coisa aconteceu com outros, ou seja, daqui a pouco chegou uma pessoa daqui que veio de outra parte da África, e nisso começou um culto misturado. Tá? A minha ideia deste livro, eu queria fazer uma montagem. Eu gosto muito de mitologia, sou fã de mitologia. Eu olhava todos os deuses gregos, sabe? Os gregos têm Deus para tudo. E não se esquece que entre os iorubás também, qual é a tua grande virtude? É cultuar o orixá, se salvando sempre do lado negativo, que eles chamam de Adioguns, ou seja, Olodumare também fez 200 desafios, mais um, para o ser humano. Entende? Esses 200 desafios são o que nós enfrentamos até hoje. Cultuar o orixá nos afasta daqueles adioguns, que é a fome, a dor, a miséria, a perseguição, a prisão. E Exu está no meio, o orixá, Exu está no meio daquilo ali. Ou seja, se Exu controla todos os adioguns, vamos entender que se eu oferendo a Exu, eu agrado aquele Deus. Eu afasto todo o mal que tem do meu caminho. Por isso Exu é tão popular. Porque o Exu é um orixá nacional lá naquele povo. E acabou se tornando popular para cá. Ou seja, quando tu oferenda Exu tranca os caminhos para que todos os males que o Olodumare põe não cheguem até vocês. Esses são os nossos desafios. E os orixás, eles complementam isso. Eles são a bondade, o amor, a perseverança e o mundo que nós construímos. A minha ideia com esse livro era reunir um pouco como os orixás do outro lado do Atlântico sofreram novas histórias, novas adaptações. Nós nunca podemos esquecer que tradições orais, elas são mudadas de pai para filho, uma história contada. O neto já ouve outra história contada do pai. Ou seja, na santeria cubana, os mitos, uma curiosidade para vocês, na Nigéria, entre o povo iorubá, até hoje, não se encontrou a relação de Yansan com Ogum. Então, está mais para uma Clara Nunes. Yansan, cadê Ogum? Entende? Porque Ogum, o humano Ogum, era tio, avô de Xangô. Ou seja, eles também têm isso. Olodumare manda seus 400 orixás para cá. Alguns deles encarnam como seres humanos, tal qual Jesus, né? Encarnam como seres humanos e têm sua passagem pela Terra e deixam marcas pela Terra e retornam ao Orum, né? Da onde, depois da sua experiência terrestre, eles conseguem ajudar os seres humanos. Isso é um culto ancestral. Tá? E a minha ideia com esse livro era olhar os orixás lá, olhar os orixás na América Central, olhar os orixás no Candomblé, no Batuque, né? Procurar histórias sobre... mas meu mote não era as lendas. Livros de lendas, livros de mitos. Gente, tem diferença de lenda e de mito. Tá? Nunca se esqueçam isso. O mito é uma história impossível de acontecer, onde um ser humano jamais teve, ou se teve, criou algo impossível para o ser humano. E a lenda há um fundo de verdade, né? Então, era reunir essas histórias e botar num livro. Mas esse não é o mote desse livro. O mote desse livro é mostrar um pouco para as pessoas. O Brasil tem um culto a 16 orixás. Se nós espremer bem, nós conseguimos tirar uns 28 orixás daí. Algumas casas cultuam alguns outros orixás que outras casas não cultuam. Tá? A minha ideia era aumentar um pouco. Agora vamos abrir um pouco esse leque e vamos botar em torno de 70, 80 orixás no livro. Tá, mas como é que eu vou dar suporte a isso? Eu vou botar um mito, uma história que algum povo fale sobre aquele orixá.
né? Então, nós temos no livro algo em torno de 80 orixás, né? Com as suas histórias, com uma lenda ou um mito que dê suporte à existência dele, ou seja, aquele orixá teve uma história, há alguma família em algum lugar das Américas ou entre o povo iorubá que fala desse orixá, que conte. Tá? Nós também temos sempre que levar em conta, orixás nasceram nas Américas, ou seja, algum povo que não tinha algum orixá pode ter criado algum orixá inventado, né? Como o pessoal diz hoje, mas pode ter criado conforme a necessidade. O mesmo aconteceu no Brasil. Tá? Nós temos exemplos disso. Tá? Um exemplo que não vai atacar ninguém, o orixá tempo. O iorubá não entende o tempo. Para o iorubá, o importante é o dia que ele vive. É uma graça, uma bênção dos orixás. Então, ele não entende o hoje e amanhã, ele vive o hoje. Então, ele não tem como existir, como cultuar o tempo. Ah, mas existe um orixá chamado tempo. Ele é Iroko. Não, Iroko é um outro orixá. Ah, não, mas então ele é Kitembo. Tá, mas Kitembo não é orixá. Né? É que nem eu digo. Os deuses da África Central não têm absolutamente nada a ver com o povo iorubá. No Brasil, nós fizemos um pupurri. Tá? Ou seja, como não existia um orixá tempo, mas existia na África Central um deus que era responsável pelo tempo, nós adaptamos. Está nascendo um orixá, que se chama tempo. Daqui a pouco começam a aparecer ritualísticas, entende? E vão aparecer casas que cultuam esse orixá. Tá? Uma coisa interessante dessa cultura, como muitas tribos, como são muitas tribos, não há uma linha única de pensamento, entende? Ou seja, nesta tribo, o mar é masculino. Na outra tribo, o mar é feminino. E na outra tribo, o mar é andrógeno. Ou seja, tem os dois sexos. Então, isso acontece, não existe um único pensamento entre os orixás. E com esse livro eu quero aumentar, porque muitos de nós não conhecem Ayã. Ah, mas de onde saiu esse orixá? Que loucura é essa? Ayã é o orixá do tambor. Entende? Ayã é uma árvore sagrada para o povo iorubá, e daquela árvore se fazem tambores. Entende? Então, acredita-se que há um Deus que viva naquela árvore, e é dele a capacidade de reproduzir sons para nós. Né? No livro vem uma lenda, no livro vem um mito da criação do atabaque, né? Como Xangô, que é o orixá da justiça, da música e da dança, né? Criou aquilo que nós conhecemos como atabaque. Né? Nós temos orixás como Ayelalá. Alice em Ayelalá é uma lenda. Né? Uma lenda de uma moça que sofreu uma injustiça cometida por uma tribo. Tá? E quando ela foi sacrificada para que se cumprisse aquele crime que não fora ela que fez, né? A tribo se arrependeu, né? E se elevou ela à condição de orixá, começaram a cultuar e a fazer pedidos de justiça. As respostas de Ayelalá para aquele povo, para aquela tribo de Idial, é tão forte que esse orixá chegou a ser cogitado a ser colocado no sistema judiciário daquele povo, isso modernamente. Ou seja, as pessoas têm tanto medo de Ayelalá, caso vocês sejam roubados, vocês vão até os sacerdotes de Ayelalá. Olha, me roubaram determinadas coisas. Aqueles sacerdotes fazem uma oferenda, espalham para o povo lá, olha, o cara que roubou isso vai ser morto, entendeu? A deusa vai atrás dele. 78 a 80% dos casos são resolvidos. Simplesmente, eu não estou falando 10%, eu estou falando de 70%, 80%. Ou seja, o povo tem... Eu te roubei. Ah, eu vou morrer. Entendeu? Olha, toma de volta, eu fui sem querer, eu levei, mas não vou te devolver, entendeu? Ou seja, ela é tão presente na cultura daquele povo que ela chegou a ser cogitada a entrar no sistema judiciário. Então é uma lenda, ou seja, é uma história que aconteceu e que depois houve mudanças naquela história, se tornou uma história mais bela, mais mítica, houve engrandecimento. Isso é uma lenda. Tá? E nisso segue vários orixás, Oluerê, Onilê, né? Mas como é que um povo daqueles não cultua a terra? Que é talvez o bem mais importante que tem. Não cultua nós aqui, eles cultuam, né? Onilê, a dona da terra, a dona da nossa casa, Aie, a terra, eles cultuam, sim.
É nós que não temos isso, entendeu? Oloxá, a lagoa, pô, o Rio Grande do Sul tem 28 lagoas, como é que não se cultua um orixá assim? Oroiná foi um dos motes desse livro, né? Eu sempre falo da Umbanda Sagrada, do Rubens Saraceni, da onde? Me incomodava, de onde que o Rubens tirou Oroiná? Da onde que ele tirou Oroiná? Né? Eu trago 6 lendas, 6 mitos de Oroiná nesse livro, para dizer que ele não estava errado, entendeu? Ou seja, ela existe, sim, e é aquilo ali, ela está ali, ela faz parte da cultura. Oroiná e Olokun são aquilo assim que a gente que gosta de religiões, de mitologias comparadas, pode imaginar. Se Olokun é o mar, Oroiná é o fogo do centro da Terra, ou seja, nós poderíamos dizer são titãs, porque Oroiná foi o primeiro ser que habitou o planeta Terra. E durante e Olodumare olhou para aquele planeta de fogo e disse: ali deve haver luz, ali deve haver vida. Então, Yemu, que é a mãe de todos os orixás, não é a Iemanjá. Yemu, que é a esposa de Obatalá, Oxalá. Então, Olodumare manda Yemu conter Oroiná no centro da Terra. Então, uma batalha que leva milhões de anos, né? As águas do mar chegam e começam a resfriar a carcaça, e começa a nascer a Ganju, a terra. Ou seja, e cada vez mais o centro da Terra acaba ficando preso. Né? Com pena, Olodumare olha, né? Oroiná pede: meu pai, o que eu fiz para o senhor? O senhor está me prendendo? Minha filha, esse lugar precisa haver vida. Mas você poderá se manifestar sempre. E é por isso que até hoje nós ouvimos vulcões. É sempre a voz de Oroiná dizendo: eu estou vivo. Né? E outro mito que vem depois desse, que é interessante, né, que a gente vai se lembrar de Atlas. Né? Pô, mas se o mar começou a resfriar, o centro... e ela tinha um filho, o nome daquele filho era Ogum, que não se esqueça que não é... Pode haver orixás em várias histórias. Mas o mar vai resfriar, vai matar a mãe dele. Então, Ogum se joga para o centro da terra, forma uma parede de ferro e fica segurando a terra por toda a eternidade para que a mãe dele não pereça pela força das águas. Entende? Então, nós começamos a ver os mitos e como a compreensão desses povos, eu já estou fugindo do povo iorubá, trabalha. Né? Então, há muito orixá, Orugã, Uá, né? E a gente tem que começar a compreender, né? As histórias, os mitos, as lendas, os povos, eles se adaptam conforme a necessidade, conforme a região que eles existem. Falei bastante. Robson, água aqui. Pergunta aí, Robson. Então, por orixá se compreende apenas as divindades relativas àquele pequeno pedaço da África. Não existem, por exemplo, orixás brasileiros. Hoje, sim. Hoje em dia, sim, orixá, como eu falei, tempo é um orixá que pode se entender brasileiro. Os outros orixás são de tradição africana. Os outros orixás atravessaram com o negro. Sim. Mas só tem tempo? Vou começar a te dizer assim, Mate Silva criou Iori e Iorimá, entendeu? Foi uma criação dele. Nós vamos ouvir o Orixá Malê também. Mas o Orixá Malê do Zélio era uma entidade, mas ele adotou aquele nome Orixá justamente para dar um baque nas pessoas, para dizer que é algo maior, entendeu? Nós podemos ver outros lugares. Nós também nós temos que entender aculturações e modificações, né? Nós podemos ver eu vou dizer assim, Chapanã é o orixá, ele veio da terra, ele veio de Olodumare, chegou à terra, encarnou na pele de Obaluaê, certo? Encarnou na pele de Obaluaê. Há histórias de Obaluaê, há lendas, ou seja, ele viveu, há lendas de Obaluaê e de Xangô naquele povo de Oió. Né? O nome da mãe de Obaluaê era Olu. Então, se nós botarmos na língua iorubá, Obaluaê ou Mulu, Obaluaê, rei, senhor da terra, filho de Olu. Atravessou o oceano. Né? Daí vem uma briga nossa aqui. Né? Atravessou o oceano. Não, espera aí. Sobrou algum pai santo? Não sobrou nenhum. Então, Obaluaê é um orixá e o Mulu. Não, o Mulu é outro orixá. Né? Ou seja, a mãe de Obaluaê acabou virando para o brasileiro um orixá. Não que ela não fosse lá. Mas, em terras iorubá, ela é cultuada como Nanã. Né? Então, daí vai um pouco da... Isso está no livro ali, um pouco dessa distinção
entende? Entre o próprio povo iorubá, um orixá pode ter interpretações diferentes. Como eu disse, o mar é masculino, feminino e hermafrodita. Tá, Então, há orixás aqui, há orixás... Em Cuba, há muito orixá também, que tu talvez não vai encontrar. Tu não pode esquecer uma coisa, não há vulcões na Nigéria, né? Como é que nós podemos cultuar um orixá dos vulcões, né? A Ganju é entendido muito como um orixá da lava. Então, estourou um vulcão lá, entendeu? Então tem que... Porque a Ganju, em terra iorubá, era um guerreiro. Foi o 5º rei do povo de Oió, 5º rei, né? Mas na América Central, ele é a lava. Tinha um elemental, um ser da Terra. Ele pode ser também um espírito de uma pessoa. Eu quero entender a conceituação geral do que seria um orixá. Tá. O orixá, inicialmente, são as forças da natureza. É a força da natureza. Tudo aquilo que faz parte da natureza pode ser orixá. Algum desses orixás tiveram vida terrena. Chapanã, Xangô. Seriam avatares do orixá ou eles seriam o orixá? Essa vida foi elevada a um orixá. Seriam avatares do orixá, ou seja, quando ele morre, ele retorna ao Orum e continua sendo o orixá. Sim. Então ele é um avatar, no caso. O orixá já existia, ele só se manifestou. Isso. Tá? Uma vida terrena, entendeu? E ele continua se manifestando ainda, entendeu? Porque todos os reis de Oió, até hoje, né, eles lutam para que sejam reconhecidos e após sua morte se transformem num orixá, entendeu? Se nós pegar os primeiros reis, o primeiro rei daquele povo, Oraniã, é um orixá. O segundo rei, Dadá Jacá, é a encarnação do orixá Baiani, irmã de Xangô, no Orum. O terceiro rei, Telaoco, que por causa dos seus feitos foi considerado a encarnação de Xangô. Após a sua morte, Dadá Jacá volta para o trono e tem um filho que ele chama Ganju. Todos são orixás. Tá? Mas para eles, após a sua morte, eles retornam para o Orum como orixás. Quando vocês ouvirem falar a palavra Orum, depois eles têm ali no livro. Tá? Quando nós morremos, nós voltamos para o mundo espiritual, o Orum. Mas a nove não tem nada a ver com a árvore, com o Yggdrasil, tá? Mas há 9 reinos do Orum, ou seja, o homem, quando morre, vai para o Orum, mas não o mesmo grau de um orixá. Tá? Ele tem que ver se ele vai voltar, se ele cumpriu suas missões, ou seja, eles têm essa compreensão também. Tá? Eles dividiram o céu deles em 9 partes. Muito obrigado, foi completamente respondido. Mas só um adendo, Robson. Tá? Deste lado do Atlântico, né, o que eu vejo hoje, as pessoas jamais aceitam um conceito, entendeu? O caboclo que me cuida, as pessoas não aceitam. O caboclo que me cuida foi um ancestral meu. Se aquele caboclo encarnar, posso eu ser, do outro lado, o caboclo da vida dele. Tá? As pessoas não aceitam muito isso. As pessoas preferem acreditar em orixás como energias. Entende? O conceito de energia é algo que me incomoda. Assim, sabe? Hoje as pessoas, quando não têm o que dizer, só dizer é uma energia. É uma energia. Pronto, já acabou, botou o ponto. Sabe? Você sabe aquela palavra horrorosa que não deveria ter sido usada nunca, entendeu? É a palavra energia. Entende? Porque a palavra energia ela pode ser usada para qualquer coisa. Né? Eu estou com dor no pé, é uma energia ruim que tu tá, entendeu? Não é uma frieira, entendeu? Então, a palavra energia é algo que nós devíamos riscar, entende? Alguém criar uma palavra nova, ir para usar e separar tudo. Entende? Porque hoje, quando tu não sabe, eu vou me tornar sábio na frente de vocês. Mas o que é isso? É uma energia. Coisa incrível, né? Porque não há nem como argumentar além disso, né? Então, a palavra energia é um desaforo para a humanidade, entende? Porque energia é a capacidade que alguma coisa tem de gerar trabalho, entende? Então, é uma energia. Né? Uma consciência pessoal, não? E hoje, basicamente, as pessoas têm isso. Então, as pessoas têm dito muito que o orixá é energia, que eu não aceito que o meu Deus, né, possa ter tido uma vida terrena, eu não aceito esse tipo de coisa. Então, há muitas interpretações e a gente tem que respeitar hoje cada visão de cada pessoa, entendeu? Então, por isso
que isso se torna, por isso que é bom sempre pegar lá do Iorubá. O que é orixá? Originalmente era isso. Está aí nas Américas. As Américas, a gente é mais ou menos o que cada um quiser. É o que cada um quiser hoje, né? O Estado é laico, então é o que cada um quiser. Se tu consegue criar algo que várias pessoas te sigam, criou uma religião. Se está dentro de outra religião, criou uma vertente. Assim nós vamos. Muito obrigado. Deixa eu fazer umas perguntinhas aqui do pessoal. O Ricardo, não, Vinícius, ele está perguntando se, ele fala, Roberto, uma dúvida, na nação Cabinda aqui no Batuque, como cultuar sapatá com qualidade de chapanã. Seria esse o caso de um orixá brasileirado, por exemplo? Sim, é um orixá. A sapatá basicamente é um voodoo, né? Isso faz parte do abrasileiramento, ou seja, imagina. E há relatos disso, entende? Então, quem conseguir jornais antigos a respeito da época do final da Inquisição, alguma coisa, vai ver. Há um relato assim que eu nunca me esqueço. Em uma casa foi encontrado uma pessoa um bruxo, entendeu? Que veio do porto de Cabinda. Uma outra pessoa que veio do porto de Angola. Uma outra pessoa que veio de um porto lá da Nigéria, entendeu? Ou seja, eles eram colocados no mesmo local. O ser humano sempre foi igual em todas as épocas, entende? Daqui a pouco, aquele lá que foi considerado um bruxo viu que se eu agradar o teu Deus, ele tinha que agradar o Deus daqueles 4 que moravam com ele. Ou seja, olha, meu Deus é Chapanã. Mas o meu Deus é Sapatá. A natureza é igual em todos os lugares. Então, o que ele fez? Então, vamos criar um Chapanã Sapatá. O que teu Sapatá come? Qual é a oferenda dele é essa? Então, vamos fazer a oferenda para o teu Deus. E nisso, acaba nascendo a religião que a gente entende. Tá? A Cabinda, ela tem passado... A Cabinda, todas as religiões há subdivisões. Né? Se nós pegar o voodoo haitiano, 21 divisões. Se nós for para a Trindade, se nós for para o outro lado da fronteira, a República Dominicana, o voodoo haitiano é conhecido como as 21 divisões, ou seja, as 21 divisões. Né? Se nós pegarmos o candomblé, existem muitos candomblé. Candomblé Queto, candomblé Angola, candomblé Jeje-Marie, o candomblé de Caboclo. Ou seja, a ritualística é igual, mas os deuses cultuados são diferentes. Se nós pegarmos o batuque, há 6 divisões. 2 divisões são muito esquecidas. Né? É o que a gente chama Jeje, Jexá, Oió. Nós temos Nagô, nós temos também a Cabinda, e 2 nações assim que são mais difíceis de achar, que são os Grefês e os Moçambiques. Também há alguns lugarzinhos que ainda aparecem em Moçambique. Né? Então, ou seja, o batuque ele é dividido em mais 4, 5 ou 6 pedaços. Tá? Então, sim, eu posso dizer que um Chapanã Sapatá é um orixá brasileiro. Ele é por causa da necessidade que houve de culto. Né? Nós não podemos esquecer, que nem eu disse, nós temos 12 orixás principais que se desdobram. E se nós for pegar o desdobramento disso, nós vamos chegar a um número. Como eu disse, cada um aqui deve ter um orixá com um nome próprio. Ou seja, é uma progressão geométrica muito grande. Nós vamos chegar a uma combinação de mais de 1000 nomes, de mais de 1000 nomes. Ou seja, né? Então, isso é um culto local. Bom, Roberto, olha, só posso te agradecer essa aula incrível que você está dando para a gente. Antes de passar para o encerramento da galera, só quero ler um testemunho para você que o Ricardo mandou aqui no chat. Ele está trabalhando lá fazendo hambúrguer, no meio da fritura, fazendo fumaça com bacon na chapa, barulheira, e está se recusando a ligar a coifa só para poder ouvir a sua aula direitinho. Então, fica aqui. Obrigado, com certeza ele fala por todos nós que é maravilhoso ouvir você. Robson Belli, considerações finais. Uma aula maravilhosa sobre orixás, um entendimento maravilhoso sobre o que é a natureza, como ela deve ser cultuada aí. Muito obrigado. E quem quiser também conhecer um pouco mais de entidades e não energias subjetivas, que são os anjos enoquianos, podem procurar a gente também no enoquiano.com.br. Temos um grupo de discussão onde qualquer um pode entrar e todos são bem-vindos para conversar amigavelmente. Uma coisa só do livro, Thiago. Eu quis fazer um livro que servisse para todos os caminhos.
Porque quando tu escreve sobre o batuque, ele serve para o batuqueiro. Quando escreve um livro de candomblé, ele serve para o candomblecista, entendeu? Quando escreve um livro de santeria, ele serve para as regras de Osha, entendeu? E quando tu escreve um livro sobre os Yorubás, ele serve para os Yorubás. Eu quis fazer um livro neutro, né? Que assim como que ele servisse, que as pessoas, olha, existe um orixá dos vulcões, existe. Vou procurar qual é o nome dele. Existe um orixá que responde pelo ar, é Oxalá, mas é Oxalá mesmo, não. Oxalá respondendo pelo ar é aculturado. Não, existe o Orugã, o orixá do ar, entendeu? Então, eu quis fazer um livro que respondesse tanto para o candomblé, quanto para o batuque, quanto para a santeria, ou quanto para todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais de orixás, entendeu? Maravilhoso. Eu, por exemplo, eu não participo de nenhuma dessas correntes, mas adoro mitologia e com certeza vai enriquecer a minha biblioteca. E eu digo até que a galera da Magia do Caos vai comprar o seu livro também. Então, vai ter gente tocando a campainha dos orixás aí. Jéssica Puga. Considerações finais, Jéssica. Muito obrigada pela aula, realmente maravilhoso. Achei muito legal saber mais sobre o batuque, que eu acho que é uma coisa que eu tinha pouquíssimo conhecimento, assim, então acho que acrescentou demais, muito interessante, muito obrigada. Jéssica, e eu acho que é legal. Oi? Livro Cavalo de Santo, para quem quiser conhecer sobre o batuque mesmo. Legal. É um livro de fotografia. É um livro de fotografia. Há fotografias proibidas aqui que, quando tu bota para um batuqueiro, torce o nariz. Não poderia ter umas fotos aqui que tem. Então, é um livro de fotografia. E falando em livro, acho que era legal a gente lembrar também sobre o financiamento coletivo, né, que ainda está rolando lá no Catarse. Para quem ainda não garantiu o seu, quiser participar, eu vou até colocar o link aqui no grupo, aqui do lado, para o pessoal dar uma olhadinha, que acho que é legal. E acho que no YouTube vai sair lá o linkzinho certinho, né? E sobre o espelho de Circe? É verdade, sempre esquecendo. A gente está fazendo aqui um trabalho do Espelho de Circe, que é um grupo de desenvolvimento pessoal da espiritualidade para homens e para mulheres, mas é um grupo feito por mulheres, então tem esse diferencial aí que a gente estamos pensando juntas. A gente está se reunindo, tem desenvolvimento de conteúdo, a gente cria conteúdo para a internet, a gente está desenvolvendo uns livros agora, várias coisas legais de conhecimento e uma reunião a cada 15 dias que a gente faz, que quem quiser conhecer é só entrar lá no espelhodecirce.com.br, fazer sua inscrição e vir conversar um pouquinho com a gente. Assim. Por enquanto, está rolando só o encontro das meninas, das mulheres, mas logo a gente vai retomar o encontro dos meninos também. Ulisses, considerações finais. Roberto, meu querido, rapaz, eu tive aqui prestando atenção na parte que você estava contando as histórias. Você tinha que criar um canal no YouTube para contar essas histórias, rapaz. Eu tenho um irmão da maçonaria que ele fez isso para contar histórias para criança. E eu ouvindo ali você contar, cara, com o amor que você conta, com o conhecimento que você tem dessas mitologias, eu falei, puxa vida, se o Roberto montasse um canal contando essas historinhas e vídeos pequenos, ia ser um estouro, sensacional. Cara, parabéns aí, sucesso pelo livro. É muito bom te ouvir, cara, muito bom tê-lo aqui novamente. Obrigado. E Rodrigo Celso Ferreira, as considerações finais, e responde para a gente o que é o Projeto Mayhem. As minhas considerações simples. Aula fantástica, maravilhosa, e o Roberto, assim, é fantástico para dar essa aula. E sobre o Projeto Mayhem é isso aqui. Começou com financiamento para Infância Azul e para a criação de uma revista. Essa revista aqui é Hermetismo, aonde as matérias do blog do Mayhem, do Teoria da Conspiração, estão em forma física, e também com esse financiamento recorrente, paga pessoas para fazer a edição aqui do vídeo e transformar em podcast e outras coisas. E também o Projeto Mayhem são essas pessoas que se reúnem 3 vezes por semana para essa troca de energia, aonde a gente vai assim aprender. A gente está aqui para aprender, para conversar, para trocar conhecimento,
para se divertir depois de um dia inteiro de trabalho, cansado, exausto. A gente chega aqui, senta, reúne. Não o Robson, que acabou de acordar, porque está no Japão. E a gente se diverte, porque é o assunto que a gente gosta, são as pessoas que a gente gosta. Esse é o Projeto Mayhem. Quem quiser fazer parte, o link vai estar aqui na descrição. E, assim, recomendo demais. Maravilha. Tiago. Quem quiser apoiar também o mortesúbita.net ou catarse.me/mortesúbita, pode colar lá que vai ter orixá e outras coisas um pouco mais endiabradas também. Roberto Machado, termina agora dizendo como é que a gente te acha, como é que a gente acompanha o seu trabalho e suas considerações finais também. Cara, muito obrigado. Eu curti, eu curti muito fazer o livro, curti muito conhecer vocês, sabe? Quando eu terminei de escrever esse livro, eu disse, vou enviar um para o Marcelo, vou ver o que foi que acontece, e aconteceu, né? Me achar, basicamente, no Instagram, não tenho canal, não tenho nada, né? Eu passo o dia literalmente trabalhando e quando eu tenho um descanso, eu começo a escrever um pouco, tá? É no @robertalmachado. Vocês podem me encontrar nesse Instagram e me escrever para mim ali. Basicamente, ainda no meio digital, eu ainda ando me dedicando mais à leitura de livros e a escrever coisas novas, né? Maravilhoso. Então, mais uma vez, agradecer e dar um aviso final para a galera usar a bolha a nosso favor. Curte, compartilha, comenta, mostra para o algoritmo do que você gosta. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.